crianças, agora de 0 a 2 anos. Então, se você tem bebê, né, e você já quer ensinar os seus filhos, já quer que eles comecem a aprender da palavra de Deus, é aquela primeira sala ali, ó. Ali tem 2 pessoas, dois monitores, professores que vão estar ensinando, vão estar ministrando ao coração dos seus filhos. Esta sala também, ela tem como objetivo oferecer para as mães que precisarem trocar os seus bebês, né? Amamentar o bebê. Ali também tem um espaço, tem um lugar para você fazer isto, tá? Trocar o bebê, amamentar o bebê. E não se preocupe que você não vai perder o culto. Lá tem uma tela que está sendo transmitido o culto também ao vivo lá. E você pode continuar ali ouvindo a palavra de Deus e assistindo o culto. Amém? Graças a Deus. Quantos estão abençoados nesta noite já, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Quero, nesta noite, ministrar aqui uma palavra de Deus ao seu coração, neste primeiro dia da semana, né, domingo, primeiro dia abençoado por Deus. E com certeza você vai começar a semana muito bem, muito abençoado para a glória de Deus. Está em Marcos capítulo 10, o verso de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Esta passagem bíblica, ela é muito conhecida da igreja. Você já deve ter ouvido muitas ministrações e hoje você vai ouvir novamente. E eu creio que o Espírito Santo há de falar conosco algo novo em nossos corações, porque a palavra de Deus, ela se renova. Amém? Graças a Deus. Quantos acharam aí? E eu quero falar sobre esse tema hoje, ó, à beira do caminho. À beira do caminho. Acharam aí? Então vamos lá. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos podem dar glória a Deus? Muito bem. À beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. Queridos, este ano de 2024, Deus nos deu uma palavra profética, da qual estamos vivendo sob ela, a qual tem cumprido na nossa vida. E esta palavra é: 2024, o melhor ano da nossa vida. O melhor ano. Talvez você possa saber ou passar por algumas situações que não estavam previstas
ou você pode enfrentar algumas situações um tanto difíceis, inusitadas, que talvez te leve a algumas perdas, algumas decepções, algumas tristezas. Mas eu quero dizer para você que no melhor ano da nossa vida, para que cumpra esta palavra, para que surta efeito esta palavra nas nossas vidas, muitas vezes é necessário que aconteça algumas coisas. E às vezes dói, às vezes marca, às vezes entristece. Mas eu quero que você saiba que dentro deste processo todo é necessário para que possa cumprir o melhor ano da sua vida. Quantos gostam aqui de caldo de cana? Quem gosta? Eu gosto. Quando eu nasci, minha mãe teve o parto dela dentro de casa. Dentro de casa. E a gente cresceu ali naquela casa, na fazenda. E eu me lembro, como hoje, que a gente saía assim na janela e a gente via o canavial. Então eu nasci no meio do canavial. Eu gosto muito de caldo de cana. E é gostoso o caldo de cana, só não tome ele com sol muito quente, né? Senão você vai dormir, né? Mas, para que você possa saborear aquele caldo de cana gostoso, geladinho, a cana, ela teve que ser amassada, moída, coxada, destruída. Ela perdeu o seu formato, ela perdeu as suas características e ela virou bagaço. Muitas vezes, para que o melhor ano aconteça na nossa vida, algumas áreas precisam passar por esse processo e virar um bagaço. Amém? Talvez coisas vão acontecer neste ano, ou já estão acontecendo na sua vida, que você pode dizer, meu Deus, mas este é o melhor ano da minha vida, e tantas coisas ruins estão acontecendo. Acalme o seu coração, faz parte do processo. Deixe acontecer, ainda que vire um bagaço, o resultado do processo vai ser gostoso, suave, saudável, docinho, geladinho, delicioso. Vai trazer prazer, não é? O resultado vai trazer prazer. Para cada mês deste ano, nós também estamos liberando uma palavra. E abril é o mês em que nós estamos declarando que este ano também é o melhor ano na nossa vida ministerial. O nosso chamado, a nossa vocação, os dons que Deus te deu. Cremos que este mês é o mês, ou este é o ano, em que Deus irá despertar muitos dons, muitas chamas, muitos talentos, muitos ministérios que estão dormindo. Deus vai despertar para que você possa servir ao Senhor com aquilo que Ele já te deu. Seja orando, intercedendo, evangelizando, pregando, ensinando, seja cantando, tocando, seja visitando, seja qual for o seu chamado. Este é o ano de um despertamento. Amém? Eu creio nisso. Deus nos deu esta palavra e nós temos liberado isso e temos ouvido muitos testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida da igreja neste tempo. Amados, o texto que lemos também mostra que para Bartimeu foi um melhor dia e o melhor ano da vida dele. Porque Bartimeu, ele foi curado, ele foi salvo e ele começou a servir a Deus. Então, para Bartimeu, aquele dia
foi o melhor dia da vida dele. O que aconteceu na vida de Bartimeu resultou no maior milagre do ano, de toda a sua vida. Tudo mudou na vida daquele homem naquele dia. Porque o texto diz que ele vivia à beira do caminho e agora ele já não está mais à beira do caminho, não é isso? Então, que tremendo, que maravilhoso é quando uma pessoa é tocada pelo Senhor. A sua vida muda e ela não é mais a mesma pessoa. Quantos já foram tocados aqui pelo Senhor, amém? Quantos já não são mais a mesma pessoa aqui? Levante a mão, amém? Quantos foram transformados pelo poder de Deus, amém, queridos? Por quê? Porque o Senhor te tocou. Assim como foi com Bartimeu, assim como foi comigo, assim também será com você. Se Jesus tocar em você nesta noite, eu já te adianto, você nunca mais será o mesmo. Amém? Deus te trouxe aqui para tocar em você. Talvez você decidiu vir aqui nessa noite e saiu de casa e disse assim: olha, eu vou lá conhecer aquela igreja, eu vou hoje cultuar a Deus lá naquela igreja, eu tenho alguns amigos, alguns conhecidos naquela igreja, e hoje eu vou lá adorar a Deus, vou louvar o Senhor hoje. E você veio com essa disposição, com essa intenção, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que Deus veio aqui hoje com uma intenção bem diferente da sua. Ele veio aqui te tocar, te abençoar, transformar a sua vida, mudar a sua vida. Ele veio aqui hoje marcar a sua vida para que você nunca esqueça desta noite. Quantos crê? Levante a sua mão e diga: eu creio. Diga: é para mim, Deus, é para mim. Bartimeu foi transformado. Bartimeu teve a maior experiência de toda a sua vida. Foi o melhor ano para ele, foi o melhor dia da vida dele. Então vamos ver aqui algumas mudanças extraordinárias que aconteceram na vida de Bartimeu. E isso pode acontecer na sua vida aqui e agora também. Amém? 3 mudanças aconteceram na vida de Bartimeu naquele dia. Antes de falar das 3 mudanças, eu preciso te ensinar uma coisa muito importante. Bartimeu estava à porta da entrada de uma cidade por nome de Jericó. Diga: Jericó. A palavra Jericó significa lugar de guerra, lugar de conflito. A cidade de Jericó é uma cidade que tinha sido amaldiçoada. Aquela cidade não era uma cidade boa para se morar. Não era uma cidade que você poderia realizar sonhos naquele lugar. Bem, Jesus resolveu ir a Jericó. E o texto diz, olha, Jesus entrou em Jericó, depois na mesma linha diz, e Jesus saindo de Jericó. O texto não diz o que Jesus fez em Jericó. Eu acredito, pessoas conversando, e então Bartimeu ouve aquilo. E ele pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? O texto limita-se, resumidamente, dizendo: e Bartimeu ouvindo que era Jesus. Aleluia. Olha, você entrou aqui nesta noite. Nunca mais em toda a sua vida você poderá dizer que você nunca ouviu falar de Jesus. Hoje você está ouvindo falar de Jesus aqui. Ele ouviu.
Qual era a história de Bartimeu? Ele era o cego de Jericó. Ele era o cego que ficava à beira do caminho, mendigando. Ele era o cego mendigo. Todo mundo conhecia ele. A cidade, as pessoas, os mercadores que passavam ali já haviam se acostumado com a deficiência visual de Bartimeu. Todos já haviam se acostumado com as suas impossibilidades. Ouça isso nesta noite, pega isso daí. Muitas pessoas não conquistam seus milagres porque elas já se acostumaram com as suas impossibilidades. Pegou? Isso é forte. A partir do momento que eu me acostumo, me convenço de que é impossível isso, jamais eu conseguirei determinada coisa. Esta doença incurável, este mal, não tem jeito, não tem saída. Eu vou continuar sendo o que sou. A história da minha vida vai ser a mesma até o fim. Mas Bartimeu, que era cego fisicamente, ele consegue enxergar no reino do Espírito uma possibilidade. Isto é tremendo, amado. Isto é tremendo. Quantas pessoas que estão cegas fisicamente e cegas espiritualmente. O cego espiritualmente, se você falar para ele, olha, vai ali, faz uma macumba que resolve o seu problema, ele vai. Olha, vai ali que tem uma pessoa ali que dá um passe e ele vai. Olha, vai ali e oferece ali uma oferta, uma oferenda, um sal, uma comida, uma bebida, e você vai ser abençoado. Ele vai, porque ele é cego espiritualmente. Bartimeu era cego fisicamente, mas ele ouve que era Jesus que estava ali. E quando ele ouve que Jesus estava ali, ele enxerga no reino do Espírito uma possibilidade. E ali começa a mudar a sua história. Quando você começar a enxergar, em meio às trevas, às escuras, uma saída, uma luz, uma possibilidade, uma esperança, esteja certo, é Deus iniciando o começo de uma nova história para a sua vida. E ele então começa a usar os recursos que ele tinha, os recursos que ainda funcionavam na sua vida, os recursos que davam voz para a possibilidade. Ele começa o quê? A usar a sua boca. Ele começa a clamar. Ele começa a usar a fé, o discernimento, a revelação. Ele clama pelo nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas impossibilidades. Talvez algumas áreas da sua vida você não consegue se mover mais, porque paralisaram de tanta guerra, tanta luta, tantas impossibilidades. Mas nesta noite eu vim aqui dizer para você que ainda tem recursos, que ainda tem áreas da sua vida que você pode usar e você pode começar a clamar o nome de Jesus. Porque em Mateus 7,7 está escrito assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e o que bate abrir-se-vos-á. Ele começou a clamar. Ele começou a clamar. O salmista, ele escreve no Salmo 34, verso 4, ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Queridos, olha, este homem, ele era cego, mendigo, esquecido, excluído.
Todos estavam já convencidos que para ele não tinha mais jeito, mas ele falava, ele podia ouvir. Ele ouve que Jesus está ali e ele começa a clamar. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está aqui. Comece a clamar pela sua vida, comece a clamar pelas suas impossibilidades, comece a clamar, porque a mudança de história, ela começa, a mudança quando você começa a clamar. Interessante que Bartimeu ainda venceu todos os inimigos internos e externos, porque interno ele tinha alguns inimigos. Quanto tempo este homem conviveu com esta impossibilidade? Quantos anos esse homem ficou ali à beira do caminho? Essa era a história dele. E agora que surgiu uma possibilidade, os próprios discípulos de Jesus estavam dizendo: cala-te, para de chamar, para de incomodar o mestre, você está atrapalhando aqui, né, a cruzada evangelística de Jesus, pare de clamar. Mas não, ele venceu os inimigos internos e externos, porque ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você saiba que quando você parar de ouvir a dor da sua alma, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Amém ou não? Anote isso daí. Quando eu parar de ouvir a dor da minha alma, eu vou ouvir a voz de Deus. Bartimeu parou de ouvir a alma dele dizendo: você é cego, você é mendigo, você é esquecido, você é frustrado, você não dá nada, você é improvável, você não vira mais nada. Ele parou de ouvir isso. Quando ele parou de ouvir, Jesus disse: chama ele. Os próprios discípulos que diziam para ele parar de falar, vieram lá e disseram: ele te chama, vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus está te chamando aqui hoje. Está te chamando para você ver um novo tempo. Jesus está te chamando aqui hoje para você começar a ver uma nova história na sua vida. Aleluia. Aquele homem, a primeira mudança na vida dele foi a mudança de história. Ele deu um salto, jogou a capa fora e foi ter com Jesus. O texto é tremendo. Não entra em detalhes, mas traz aquilo que é necessário para a gente crer neste milagre. Todo cego possuía uma capa. Não sei que cor que era esta capa, nem o tamanho dela, mas esta capa, ela declarava a deficiência da pessoa. Todo cego usava uma capa. Quando os discípulos disseram: Bartimeu, Jesus está te chamando, a primeira coisa que ele fez, jogou a capa fora. Ele diz: eu não preciso mais desta capa. Esta capa fazia parte da minha velha história. Agora estou indo para o novo, para uma nova história. Jesus te trouxe aqui hoje para você deixar a história para trás e começar a viver uma nova história. Recebe isso, diga amém. Eu não estou oferecendo para você uma nova religião. Não estou dizendo para você que a casa de oração Fonte de Água Viva é a solução da sua vida. Não. Eu estou dizendo para você que Jesus Cristo está te chamando. Jogue a sua capa fora. Deixe essa história velha para trás. Ele tem uma história nova. Amém? E é claro que Ele vai te dar uma nova história e você vai viver essa nova história aqui conosco, porque nós estamos aqui com centenas de pessoas vivendo uma história nova a cada dia. Você recebe, diga amém. Diga glória a Deus por isso. Anote o que eu escrevi aí. Quando
sou aceito por alguém que é maior que aquele que me rejeitou, sou curado da rejeição. Bartimeu era rejeitado por todos, mas Jesus o aceitou naquele dia. A história dele mudou, a cura dele veio. Quando sou aceito por alguém que é maior que aquele que me rejeitou, sou curado da rejeição. Glória a Deus. Primeira coisa então, a mudança de história na vida deste homem. Hoje é uma noite de mudança de histórias aqui. Recebe, diga amém. Está todo mundo vivo aí, amém? Amém. Ok. A segunda mudança na vida de Bartimeu foi uma mudança de identidade. Diga, identidade. O texto começa dizendo assim: tinha um cego à beira do caminho, mendigando, o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Essa era a identidade dele. Ele tinha uma genealogia, ele tinha uma família, a família dele era conhecida na cidade. Esta era a identidade de Bartimeu. Você percebe que quando Bartimeu começa a aclamar por Jesus, ele também revela a identidade de Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi. E Jesus é da genealogia de Davi. Jesus, ele pertence a essa árvore genealógica de Davi. Então, quando Bartimeu é revelado a sua identidade, ele também revela a identidade de Jesus, porque ele estava diante de algo sobrenatural que iria acontecer na sua vida, a mudança de identidade. Quando ele faz isso, Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? Aqui tem algo muito tremendo, depois eu falo, mas ele diz: eu quero ver. Jesus não curou ele. Jesus disse: a tua fé te salvou. Oh, glória! Aleluia! Em João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando Jesus disse para Bartimeu: a tua fé te salvou, a identidade de Bartimeu é mudada. De filho de Timeu, ele passa a ser filho de Deus. Aleluia. Hoje você veio aqui para deixar a sua identidade aqui e voltar sendo filho de Deus. O que identificava você? Quais são as características da sua identidade? Jacó, o que identificava Jacó é que ele era mentiroso, caloteiro, ladrão, usurpador, traiçoeiro, rebelde. Isso é que identificava Jacó, o que estava no nome de Jacó. Bartimeu, filho de Timeu. Havia um peso sobre este nome. Havia uma história sobre essa identidade. Mas quando Jesus disse: a tua fé te salvou, agora ele se torna filho de Deus. Pega essa daí, ó. O inimigo procura nos enganar e fazer-nos esquecer de quem verdadeiramente somos. Se não compreendemos quem somos, é difícil reconhecer quem podemos nos tornar. Eu vou te explicar isso. Hoje é uma noite de mudança de identidade aqui. Você vai sair daqui como filho de Deus.
E o inimigo vai tentar te enganar, te persuadir, te confundir, para que você daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, se esqueça dessa identidade. Se esqueça quem você é. Mas, se você compreendeu isso nessa noite, se você recebeu por fé nesta noite, tomou posse da sua nova identidade, jamais você terá dificuldade de crer no que você pode se tornar. Amém? E você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Deus quer transformar você, mas com essa identidade sua não dá. Você tem que ser filho de Deus. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não engano ninguém, não faço mal para ninguém. Amém, parabéns para você. Se você não fizesse isso, não fosse assim, talvez você estava na cadeia hoje. Mas isso é o mínimo. O Senhor, nesta noite, está dizendo que você precisa ser filho, filha de Deus. Chega do tempo que nossa identidade nos remetia a sermos religiosos, a uma tradição, a um legalismo. Hoje Deus está te chamando para você ser filho e filha de Deus. Mudança de identidade. Eu sou Valdir, filho do pai fulano, da mãe fulana. Essa era a minha identidade. Mas a minha nova identidade, eu sou filho de Deus. Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, sabe qual é a sua nova identidade? Você é filho de Deus. Se você ainda não sente, não tem a convicção de que é filho de Deus, hoje você tem essa oportunidade. Ser filho e filha de Deus. Os filhos de Deus vivem em um outro nível de fé, em um outro ambiente de graça. Os filhos de Deus vivem por uma promessa, por um propósito. Nosso foco não é aqui, o nosso foco é a eternidade com Deus. Cremos que como filhos de Deus podemos desfrutar e viver o melhor desta terra. Mas o melhor está por vir, a nossa eternidade em Deus. Cremos que como filhos de Deus, nós temos a função, a obrigatoriedade de levarmos o máximo de outros filhos de Deus para a glória conosco. No dia a dia da nossa vida precisamos queimar os corações, precisamos espalhar as brasas do Espírito no coração das pessoas, para que elas também mudem de identidade. Aquele que era bêbado, aquele que era drogado, aquele que vivia no mundo, na sarjeta, nas drogas, na imoralidade, na rebeldia, aquele que estava longe dos caminhos do Senhor, agora ele tem uma nova identidade. Ele é filho, filha de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes legal do Senhor. O embaixador de Cristo, ele não é deste mundo, mas ele representa o céu neste mundo. Amém? Esta é a função do embaixador. O embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem a embaixada aqui em Brasil, ele não é brasileiro. Mas aquele espaço ali, onde é a embaixada dos Estados Unidos, aquele espaço é território americano, não é território brasileiro. Nós somos embaixadores de Cristo. Não somos deste mundo, mas representamos o céu. Aleluia.
para este mundo. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal desta terra. Amém? Terceira e última coisa, mudança na vida de Bartimeu. Houve uma mudança de destino. Diga comigo, destino. Primeiro, história. Segundo, identidade. Terceiro, destino. Onde que esse homem estava? À beira do caminho. Agora, curado e salvo, ele segue Jesus no caminho. Mudou, né? Mudou o destino dele. Em João capítulo 14, verso 5, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando temos uma experiência com Deus, um encontro com Ele, e nos tornamos filhos de verdade, nada mais é importante em nossas vidas como servi-lo, viver por Ele e viver para Ele. Nossos destinos são mudados. Quando tínhamos uma velha identidade, uma velha história, nosso destino era da condenação, da perdição. Agora somos filhos de Deus, o nosso destino é o céu. Diga à pessoa que está ao seu lado: eu sei para onde eu vou, meu irmão. Eu sei o que me espera. Diga: a minha morada é a eternidade com Deus. Sabe o que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também no Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fora isso, eu não tinha dito: vou preparar-vos um lugar. Há um lugar para você na glória. Há um lugar para você na glória, meu irmão. Eu poderia nesta noite trazer aqui uma palavra para o seu coração, para que você pudesse ficar muito favorecido, fortalecido, para você enfrentar a sua semana de trabalho, sabe, aquele gás para vencer as suas lutas, as suas guerras da semana. Porque não faltam as lutas, não é? Quem tem guerra aqui para vencer, amém? Não? Quem tem lutas aí? Quem tem situações para resolver nessa semana, amém? Você já pensou você chegar no seu trabalho amanhã e ter uma carta de demissão lá? Já pensou? Sabe por que você vai levantar amanhã de manhã e vai trabalhar? E não está nem pensando que pode ter uma carta de demissão? Por fé. Fé, meu irmão. Fé. Né? Vai trabalhar amanhã, Mayara? Vai mesmo? É? Amém. Vai trabalhar amanhã, Alisson? Não? Amanhã não. Vai trabalhar amanhã, Marquinhos? Também não. Mas esse povo não trabalha? Eu também não vou. Você também não? Meu Deus do céu, essa igreja ninguém trabalha. Você também não vai trabalhar amanhã? Vai trabalhar amanhã, Valéria? Vai. Graças a Deus. Alguém vai salvar o nosso pão amanhã. Mas eu quero dizer uma coisa: será que você vai trabalhar amanhã mesmo? Você tem que estar vivo amanhã, não é? Para ir trabalhar, não é? E você vai por fé. Quem tem uma viagem marcada aí para este ano? Alguém tem uma viagem? Tem viagem marcada? Aí, ó, quanta viagem marcada? E você vai viajar, né? Vai mesmo? Por fé, né? É, por fé.
A nossa vida é movida por fé. Nesta noite, dê um passo de fé, meu irmão. E declare em nome de Jesus: eu não quero mais conviver e nem viver com a minha velha história. Eu quero uma nova história para a minha vida. Diga: eu não quero mais ser conhecido por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu fui. Eu quero ser conhecido por aquilo que Deus fez na minha vida, porque eu não conhecia Ele por aquilo que Ele faz, mas eu conhecia Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é poderoso em fazer na minha vida. Tome um passo de fé hoje e declare: eu não vou mais ficar parado à beira do caminho. Hoje Deus está mudando o meu destino. Eu sei para onde estou indo. Eu tenho um foco, eu tenho um destino, eu tenho um posicionamento, eu tenho um lugar que me espera. E diga: Deus, mude a minha história, Deus muda a minha identidade, Deus muda os meus destinos, para a glória do Teu nome. Esta é a noite de nós experimentarmos isso. Sabe, eu escrevi uma coisa, agora de pouco eu escrevi isso daqui, olha, pega aí. Sabe o que é bênção? Nisso que estamos falando aqui? A bênção é você voltar ao lugar onde você começou a sua jornada, para que possam ler a sua história. Sabe o que é isso? É voltar ao lugar onde você começou, para nunca se esquecer no que você se tornou. Olhar para aquele lugar que identificava você como tal e tal, e agora olhar para onde você está e ver o quanto Deus mudou a sua vida, no que você se tornou. Isso que é bênção. Agora, sabe o que não é bênção? É você encontrar com uma pessoa depois de 10 anos que não a vê, e ela olhar para você e falar: nossa, você não mudou nada. Gente, tem que mudar, tem que estar mais feio, mais bonito, mais gordo, mais magro, mais velho, tem que ter alguma mudança. Ah, mas você continua o mesmo, você está ali ainda, está fazendo aquilo ainda, você tem aquelas coisas ainda, você ainda tem essa mente, você ainda tem esses conceitos, você ainda tem essas reclamações, você ainda murmura do mesmo jeito, você ainda cobra como você sempre cobrou, você não mudou nada, você é o mesmo de 10 anos atrás. Meu Deus, o que é que mudou na sua vida? Nada. É a mesma história. É aquela musiquinha: a mesma praça. Quem conhece? Mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim. Tudo é igual, mas esqueci. Tudo é a mesma coisa. Amanhã você precisa chegar na empresa, você trabalha com uma novidade, com algo novo. Depois da manhã, novamente, você precisa se apresentar na sua casa com algo novo. Você precisa olhar no espelho e dizer: olha como eu mudei, olha como eu melhorei. Você precisa começar um negócio, começar um posicionamento, um relacionamento, seja o que for, diferente de tudo que você viveu até aqui. E se vai recomeçar, recomeça como nunca começou, como nunca recomeçou, como nunca viveu. Dê uma chance para você viver algo novo de Deus na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Deus nos trouxe aqui nesta noite para isso. Se você crê nisso, por gentileza, se coloque em pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Enquanto os irmãos da música subam aqui, preparem uma canção, nós vamos orar. Nós vamos interceder. Diga comigo: à beira do caminho nunca mais. Agora eu estou no caminho. Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Jesus não disse: olhos se abram, vista, recupere-se. Não. Ele disse: a tua fé
te salvou. E o texto conclui dizendo que imediatamente ele foi curado. Duas coisas, ele foi curado. Segundo, seguiu a Jesus pelo caminho. Olhe para mim e pega isso. Há muitos milagres físicos, emocionais, que não acontecem na nossa vida, porque o espiritual está preso, amarrado. Jesus não curou ele, não liberou nenhuma palavra de cura. Jesus disse: a tua fé te salvou. E ele foi curado dos olhos. Sabe, nós precisamos discernir isso. Precisamos orar para que Deus nos mostre por que esta situação não está funcionando na minha vida. E a gente ora, intercede, batalha, jejua, paga o maior preço de solução e não tem resposta. Sabe por quê? Porque no reino espiritual tem algo preso, tem algo amarrado. A cegueira física era consequência de uma cegueira espiritual. Sabe onde a cura daquele homem física começou? Quando ele disse: Jesus, filho de Davi. Quando ele declarou o nome do Messias, o nome do Senhor, ali começou a sua cura. Sabe quando a cura dele alavancou? Quando ele joga a sua capa fora. Ele diz: eu não vou mais ser cego. A partir de hoje eu vou enxergar. Ele me chamou. Você não precisa voltar para a sua casa do jeito que você chegou aqui. Você não precisa concluir esse mês e iniciar um outro da mesma forma que você foi até aqui. Deus hoje quer começar uma nova história na sua vida. Enquanto cantamos uma canção, feche os seus olhos nesta hora. Fale com Deus, fale com o Senhor. Nós já vamos encerrar esta reunião. Bem rapidinho vamos encerrar. Mas você precisa falar com Deus. Como está a sua vida? Como está a sua história, a sua identidade, o seu destino? Fale com Ele, fale com o Pai. Aleluia. Oh Deus querido.